O Walmart Brasil anunciou uma mudança de marca no Brasil, agora chamada de Grupo Big. A empresa chegou ao país em 1995 com grandes expectativas, afinal o Walmart é o maior varejista do mundo. Quase 25 anos depois, a rede é apenas a terceira em vendas do setor, está se firmando no mercado brasileiro e passa por uma reestruturação. O desempenho foi tão decepcionante que o Walmart vendeu 80% de sua participação nas operações do país para o Fundo de Investimento Advent em 2018. Por outro lado, a rede mundial ainda está crescendo. Em 2018, o lucro líquido foi de 3 bilhões e 690 milhões de dólares. A receita foi de 138 bilhões e 800 milhões de dólares e o número de funcionários já ultrapassa 2 milhões de pessoas. A Petrobras busca a aprovação da PEC que direcionará os recursos do leilão para a empresa Walmart Brasil, que anuncia mudança de nome e investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Atualmente, o Walmart Brasil opera com aproximadamente 500 unidades e 50 mil funcionários, em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. No total, são 7 marcas diferentes como hipermercados e atacadistas. A revista Veja conversou com especialistas do mercado do varejo sobre os motivos pelos quais o Walmart Brasil não decolou como esperado. Mesmo para um líder mundial do ramo, atuar no varejo brasileiro não é uma tarefa fácil. Com grandes empresas competitivas e dinâmicas, como o Grupo Pão de Açúcar e Carrefour Brasil, que são bem segmentados e leais à população. No entanto, mesmo eles sofrem de dificuldades em obter lucros significativos. Em um setor tão competitivo, há pouco espaço para erros na estratégia e nas operações. Temos um setor com empresas muito tradicionais que trabalham muito no mercado e o Walmart não conseguiu construir uma posição estratégica clara, diz Roberto Canter, professor de Finanças e Negócios. O Walmart tem uma política de preço baixo todo dia, como uma de suas principais atrações. A estratégia garante preços regularmente abaixo da média em relação à concorrência. As promoções são menos frequentes. Essa fórmula consagrada veio com a empresa para o país, mas não funcionou. O comportamento de consumo brasileiro é muito diferente do americano. No Brasil, as pessoas querem saber sobre promoção, diz Antônio César, sócio-diretor da consultoria Acomp. O próprio Walmart Brasil admite problema e fala em mudanças. Em comunicado, a empresa disse que o modelo de preço baixo todos os dias está se consolidando nos Estados Unidos. Já o brasileiro gosta de promoção e nunca entendeu estratégia. A partir de agora, teremos uma estratégia alinhada com o que nosso cliente procura, preços baixos e muitas ofertas. Curiosamente, em outros setores, como o recente atacado, a fórmula até funcionou, mas a empresa não sabia como embarcar. O Walmart também foi prejudicado pela dificuldade de se estabelecer no mercado. O grupo é dono da marca Maxi, que tem 43 lojas no Brasil e está em processo de convertê-las em atacadistas, modelo adotado por seus principais concorrentes desde a última década. Nos balanços do segundo trimestre deste ano, o Atacadão do Carrefour Brasil e o Açaí do Grupo Pão de Açúcar foram as marcas que mais impulsionaram o desempenho de suas empresas. Para o professor Canter, da FGV, esse foi o maior problema do Walmart Brasil. Não conseguiu competir com mercados vizinhos como Carrefour Express e atacadistas, os dois modelos recentes de maior sucesso no país. As vendas totais do Açaí foram de 7 bilhões e 100 milhões de reais no segundo trimestre de 2019. O GPA, como um todo, teve faturamento de 14 bilhões e 200 milhões de reais. O Atacadão teve faturamento bruto de 10 bilhões e 300 milhões de reais e do Carrefour, como um todo, teve 15 bilhões e 300 milhões de reais. O Walmart Brasil não divulga seus balanços porque não é uma empresa de capital aberto, mas os analistas não veem o Maxi como tendo a mesma força de seus concorrentes. No entanto, com o advento sob controle, o cenário tende a mudar. Os novos proprietários pretendem focar mais no modelo. 10 hipermercados que hoje são Walmarts serão convertidos em Maxis. Além da política de preço baixo todo dia, as preferências dos hipermercados também levam em conta características que funcionaram nos Estados Unidos
e não funcionaram no Brasil. Uma enorme variedade de produtos e enormes lojas irão encantar o consumidor americano. A possibilidade de comprar diversos produtos, de roupas a alimentos, em um só lugar é atraente, e as experiências do consumidor. Corredores longos e arejados são valorizados. Apesar de tudo isso, o modelo se desgastou no Brasil. É um momento em que grandes lojas não estão mais na moda, disse César da consultoria Comp. Para ele, o consumidor quer cada vez mais uma experiência rápida, atendendo a outros tipos de mercado, como o de vizinhança. Do lado do comerciante, despesas enormes são um problema. Como é muito grande, os custos também. É preciso estar em um local com muito trânsito, movimentado, não violento e de fácil acesso, completa. Um dos erros da atuação da marca no país foi sua ineficiência, analisa Alexandre Ribas, sócio da consultoria Falcone. Em 2000, o Walmart adquiriu grandes grupos varejistas regionais como a Bom Preço, a rede de varejo líder no Nordeste, e o Grupo Sonai, dono de marcas como o Big, que é forte no Sul, com o intuito de consolidar a marca nos mercados regionais e otimizar processos. No entanto, o plano não saiu como esperado. A empresa, famosa por seus preços baixos, não tinha margens tão agressivas. Essa estratégia exige que as sinergias sejam capturadas no negócio a partir dessa consolidação e que se busque um grau de eficiência em sua operação que lhe permite operar com uma margem de lucro razoável. No varejo, 5% já é muito, diz Ribas. Você pode ser gigante, mas se você for ineficiente, você é massivamente ineficiente, acrescenta. Na nova fase da empresa, até o nome dos mercados regionais será salvo. No Nordeste, os hipermercados serão batizados como Big Bom Preço e no Sul e Sudeste como Big. Quando pensamos em fatores mais recentes, a crise econômica de 2015 e 2016 pode ter afetado também o fraco desempenho do Walmart Brasil. Os analistas chamam isso de tempestade perfeita. Se volume de receita e eficiência já eram um problema, o cenário se agravou com a piora da situação macroeconômica do país. Para Alexandre Ribas, sócio da consultoria Falcone, o desempenho do Walmart poderia ter sido melhor mesmo durante a crise. Eles também capturaram os momentos em que nossa economia cresceu e estão no país há mais de 20 anos. A crise reduz os custos trabalhistas, mas também oferece operações lucrativas. É preciso entender onde ela afeta para mitigá-la. Compre barato, venda barato, mantenha suas prateleiras bem abastecidas, trate seus clientes com respeito, valorize seus funcionários e preste muita atenção ao sucesso de seus concorrentes. A multinacional americana de lojas de departamentos Walmart ocupa um espaço significativo entre as maiores empresas do planeta. A rede, fundada por Sam Walton na década de 1960, é a maior do gênero no mercado norte-americano e fatura em média 177 bilhões de dólares por ano. Além disso, o Walmart possui mais de 4.900 locais em países orientais e ocidentais. Samuel Moore Walton nasceu em Oklahoma em 1918 e formou-se em economia em 1940. Em 1945, Sam assume a gestão de sua primeira loja. Localizada no Arkansas, se tornou uma das maiores redes de lojas do estado em apenas 4 anos. Em 1951, Sam mudou-se para Bentonville e estabelecem a Waltons 5 e 10, uma loja de pequeno volume e variedade. Em 1952 a 1961, Sam dedicou-se ao estudo de várias modalidades de mercado. Objeto de interesse do empresário, a rede Kmart, responsável pela venda de produtos de baixo custo e ênfase no autoatendimento, foi a responsável por apresentar Sam aos descontos. Em 1962, Sam e seu irmão Hugo Walton tornaram-se sócios e abrem uma loja que mudará o curso de suas vidas para sempre, a Walmart Discount City. 2 anos após sua fundação, a rede Walmart alcançou vendas de 12 milhões e 600 mil dólares no ano e se tornou-se um sucesso. E estes são os 8 mandamentos do Walmart, uma das mais bem-sucedidas empresas do mundo. Primeiro, poupança e redução de custos aos melhores preços. Segundo, valorização dos colaboradores por meio de planos de crescimento de carreira e participação nos lucros. Terceiro, boa interação entre executivos, acionistas e sócios, promoção de encontros recreativos regulares para manter os laços. Quarto, política de porta aberta. Os funcionários
podem registrar reclamações sobre seus chefes com a gerência a qualquer momento. 5. Mantendo valores familiares conservadores. 6. Preocupação incondicional com a satisfação do cliente. E 8. A aprendizagem é o primeiro passo no caminho para a inovação. Estudar concorrentes e diferentes modalidades de mercado é essencial. Falando de poder e dinheiro, veja nosso vídeo sobre o enorme tamanho da Rússia e como ela adquiriu esse território ao longo das décadas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!